paz do Senhor Jesus Cristo, aqui seu irmão em Cristo, pastor Lorenaldo Soares. Hoje vamos falar sobre Bíblia, ler, meditá-la e estudá-la. Antes de começar a falar sobre a Bíblia, gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, curtissem nosso vídeo, clicassem no sininho de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. E na descrição do nosso vídeo, os canais parceiros que têm apoiado o nosso ministério aqui em nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz literalmente e enfaticamente: então arrependeu-se o Senhor Deus de ter feito o homem, e isso lhe pesou em seu coração. Isso significa, literalmente e enfaticamente, que Deus se arrepende de ter feito o homem e pesa no seu coração, pesou no centro da sua vontade. Deus se arrependeu literalmente e enfaticamente de ter criado, de ter feito o homem, por causa sim do pecado. O arrependimento, Deus se entristece de ter feito o homem por causa do pecado e pesou o homem no centro da sua vontade. Isso significa que o arrependimento que Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus ele se entristeceu de ter criado, feito o homem por causa do pecado. Agora, meus queridos e amados irmãos, vamos para aqui também assim na frente. Estamos falando sobre a Bíblia, como você ler, como você meditar nela e estudá-la. Nós vamos aqui também para ver algo muito bom e importante para aqueles que amam a palavra de Deus. Vamos aqui no livro do patriarca Jó. Para ver aqui um pouquinho de barulho externo aqui. Nós vamos fazer em nome de Jesus. Em Jó capítulo 16, versículo de número 19. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Quando Jó enfatiza isso, enfatizando sim, literalmente enfaticamente, em meio da acusação dos seus três amigos, que era Bildad, Zofar e Elifaz, eram três amigos que no momento da aprovação se tornaram fazer inimigo de Jó. Jó diz que, literalmente, que a sua testemunha, ele literalmente fala que a testemunha dele está no céu. Que testemunha que é essa que Jó fala? É Deus, primeiro. Segundo, nas alturas do céu, o fiador. Quem é o fiador que Jó enfatiza? É Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele fala que Deus é a sua testemunha, primeiro, para os seus amigos. Segundo, o seu fiador, que é o seu advogado, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto enfatiza tanto a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Deus Filho, a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Agora, meus queridos e amados irmãos, vamos mais na frente, aqui sobre a Bíblia. Vamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo de número 20. Paulo disse assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Paulo, escrevendo aos crentes primitivos e professos da igreja da terceira cidade da Grécia, cidade de Coríntio, Paulo diz que Cristo ressuscitou dos mortos e Cristo foi feito. Ele é as primícias do que dorme. Quando Paulo enfatiza para os crentes primitivos da igreja e professos da igreja em Coríntio, Paulo diz que Cristo ressuscitou dos mortos e as primícias do que dorme. Significa que Cristo é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, para nunca mais provar a morte física. Por isso que Paulo diz que Cristo é as primícias do que dorme. O primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer fisicamente, para nunca mais provar a morte física. Agora vamos aqui também no livro do Apocalipse. Capítulo 1 e o versículo de número 5 e 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue lavou os nossos pecados e nos fez para o rei e nos fez reis e sacerdote para Deus o Pai. Isso significa, você vê em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, que Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Por que Cristo recebe o título de primogênito dentre os mortos? Primeiro, que Cristo foi o primeiro a ressuscitar com corpo incorruptível, ressurreto e imortal, dotado de perfeição absoluta. Por isso que Cristo aparece em Apocalipse 1 e 5 como o primogênito dos mortos, o primeiro que ressuscitou com corpo ressurreto, imortal, dotado de perfeição absoluta e um corpo espiritual e incorruptível. Por isso que Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. E ele nos fez, em Apocalipse 1 e 6, para Deus, reis e sacerdote. Reis para reinar nesta terra, para ter autoridade, poder e domínio. Por isso que somos reis. Segundo, sacerdote com 3 características básicas, bíblica e profética. Sacerdote para ministrar a palavra de Deus, sacerdote para abençoar o povo de Deus e sacerdote para orar pelo povo de Deus. Por isso que nós somos reis e sacerdotes. Isto é uma bênção de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 explicamos. Agora vamos aqui também na primeira carta de João, 1 João, capítulo 1 João capítulo, para nós ver aqui, em nome de Jesus Cristo, 1 João capítulo 3 e o versículo de número, João capítulo 3 e o versículo de número 9. 1 João capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Isso significa, na primeira carta de João capítulo 3, versículo 9, o apóstolo João escrevendo e disse que a pessoa que é nascido de Deus, ele não vive, meus queridos e amados irmãos, na prática do pecado. Por que uma pessoa nascida de Deus? É uma pessoa que sim, desceu as águas do batismo. Significa, batismo literalmente, sepultamento, identificando com Cristo na sua morte e a sua ressurreição. Morreu para uma vida velha e nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que é nascido de Deus. Segundo, não pode viver na prática do pecado. E o que permanece nele
é a semente. Que semente que é essa que é a divina semente? O apóstolo João disse, é a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus que alimenta a nossa alma, o nosso espírito e o nosso ser. Por isso não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. O nascido de Deus ele não vive na prática do pecado, permanece nele a palavra de Deus e ele não vive, meus queridos e amados irmãos, na prática do pecado, porque ele é o que permanece nele é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, que alimenta o nosso espírito, a nossa alma e o nosso ser. Explicamos hoje alguns versículos sobre como você ler a Bíblia, como você meditá-la e como estudá-la. Que Deus venha abençoar a sua vida e o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, clique no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. A paz do Senhor, do seu irmão em Cristo, Pastor Lorinaldo Soares.